A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nesta madrugada, o Espírito Santo de Deus visite a sua vida, a sua família, abençoando, restaurando, salvando, curando, prosperando no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. O Senhor Jesus fala na sua palavra que se dois ligares na terra, Deus também ligará no céu. Se dois concordarem a respeito de alguma coisa na terra, Deus também confirmará no céu com o Senhor Jesus e seus anjos. E nesta madrugada, nesse propósito de oração, de jejum, que nós estamos nesse propósito, para que Deus venha operar maravilhas na nossa vida, na nossa família. Eu quero ler aqui a palavra de Deus no livro do apóstolo São Mateus, no capítulo 10, vamos ler alguns versículos que diz assim, o título: de quem devemos ter medo, De quem devemos temer verdadeiramente, A quem devemos temer? O Senhor, ele diz assim no versículo 26: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que eu estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouvirem em segredo, anuncie abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Olha só que palavra maravilhosa, E o versículo 29 diz assim: por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Olha só. Que isso aconteça. Quanto vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje em dia, nós temos sido afrontados, pelo inimigo, pelo diabo, seus demônios, que trabalham, para colocar medo nas pessoas, depressão, síndrome do pânico, onde as pessoas elas ficam com medo de tudo e de todos, Mas o Senhor Jesus disse que antes nós devemos temer a quem, gente? A Deus. Porque o ser humano, ele pode até praticar o mal, mas ele não tem o poder de jogar a nossa alma, nosso espírito no inferno, a não ser com a permissão de Deus, o diabo, Mas Deus não, ele tem todo o poder em cima no céu e embaixo nessa terra.
E às vezes nós tememos a tantas coisas, mas deixemos de temer o principal, ao Deus Todo-Poderoso, que todo o poder está nas suas mãos, como diz a sua palavra, que Ele tem poder para fazer descer a sepultura e poder para tornar a vindela. Ele tem poder para exaltar e para abater o exaltado, porque tudo está nas mãos de Deus, meu irmão. Como disse aqui a palavra, até os cabelos da nossa cabeça, Ele sabe quanto tem. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E o diabo, ele joga medo, para oprimir a mente do ser humano. As pessoas que vivem com medo de tudo e de todos. Mas o verdadeiro medo e temor ela não tem, que é temer a Deus, que tem todo o poder. Poder para tanto matar a alma como o corpo e jogá-lo no inferno, como diz a palavra de Deus aqui. Que a palavra inferno em Seol, em hebraico, significa tormento. Então Satanás ele vai trabalhar para isso, para tirar você da presença de Deus, para nos tirar da presença de Deus, para colocar no nosso coração, na nossa mente, para nós desobedecer a Deus, para nós não ter temor ao Senhor Jesus, para nós não guardar os mandamentos do Senhor Jesus, para nós vivermos uma vida distante de Deus, uma vida voluntariamente no pecado, na prática da maldade. E sim, se eu e você não temer a Deus, não temer a palavra de Deus, isso sim pode nos levar à condenação eterna. Por isso que eu e você cada dia mais tem que buscar a presença de Deus, tem que temer a Deus. Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele fala sobre isso, Porque se você é uma pessoa que teme a Deus, que guarda a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, os mandamentos do Senhor, você vai respeitar a sua esposa, você vai respeitar seu marido, você vai respeitar o seu trabalho, os seus patrões, porque tudo que você está fazendo, você não faz para agradar homens, mas sim para agradar a Deus em primeiro lugar. O temor a Deus em primeiro lugar. Você teme a Deus no trabalho, no colégio, em casa, na rua, onde você estiver, você é uma pessoa que teme a Deus, porque você sabe que o Senhor está vendo você, que o Senhor está vendo tudo que eu e você pratica, até as coisas encobertas, como a palavra está dizendo aqui, elas vão ser reveladas. Não há nada encoberto, meu irmão, diante dos olhos de Deus. Eu e você podemos praticar coisas em oculto diante dos olhos dos homens, mas do temor a Deus, diante dos olhos de Deus, ninguém escapa, meu irmão. Ele vê tudo. Não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. E o apóstolo São Mateus, escrevendo, ele diz aqui no versículo 32, se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante de meu Pai que está no céu, que esta pessoa pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi abertamente diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você se envergonha das coisas de Deus, do nome de Jesus, naquele grande dia onde todos, diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, todos vão chegar diante do Senhor, todos, grandes e pequenos,
ricos, pobres, né? Todos vão chegar diante de Deus, do grande trono do Senhor, para sermos julgados segundo as nossas obras. Obras estas que fizemos aonde, gente? Aqui na terra, que praticamos aqui enquanto estávamos com vida. Então tem muita gente que pergunta: e você é crente agora? Você agora aceitou Jesus como seu Salvador, está na igreja, né? E às vezes a pessoa se envergonha de confessar o nome de Jesus, né? Se envergonha de engrandecer o nome de Jesus, nega. Não, para agradar aquela outra pessoa, ela nega, né, que hoje serve a Cristo. Mas Jesus está dizendo aqui que também naquele grande dia o Pai vai dizer que não te conhece. Os anjos vão dizer que também não te conhece. Jesus Cristo vai dizer também que não te conhece, porque você hoje está negando a sua fé em Deus. Mas que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, desperta enquanto é tempo desse sono espiritual, para que você venha ter uma vida com Deus e confessar o nome de Jesus. É interessante que tem gente que tem prazer em dizer que é tanta coisa, né? É isso, é aquilo outro. Prazer em dizer que faz tantas as coisas nesse mundo, que a gente vê que não tem futuro nenhum, não tem bênção nenhuma, só destruição. Mas ela confessa, ela tem prazer em confessar, né, que é isso e aquilo. Mas nós que servimos a Deus, que cremos em Deus, que cremos na palavra de Deus, também temos que ter prazer em dizer que servimos a Jesus, confessar o nome de Jesus diante do nosso próximo, diante de tudo e de todos, sem temer, sem ter medo, né? Medo, porque o temor maior temos que ter a Deus, aos mandamentos de Deus, né? Não há nada passageira desse mundo aqui, as coisas passageiras dessa vida, né? Que nós sabemos que tudo aqui passa, tudo é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então que você, meu irmão, minha irmã, cada dia mais busque a presença do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para a sua família. Que Deus venha te abençoar, abrir teu entendimento, que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo na sua vida. Que verdadeiramente você tenha prazer de temor, tenha temor e tremor aos mandamentos do Senhor Jesus, né? Guarde os mandamentos de Deus no seu coração. Êxodo capítulo 20, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus deu ordem para Moisés subir aos Montes Sinai, e Deus deu a ele as tábuas dos 10 mandamentos, escrevida com o dedo de Deus, né? E aqueles 10 mandamentos, quando Jesus veio, ele falou que aqueles 10 mandamentos ele transformaria em 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não se envergonhamos de dizer que servimos a Jesus e que amamos a Jesus, e confessamos o nome de Cristo onde nós estivermos, em casa, no nosso trabalho, no colégio, enfim, onde nós estivermos, nós confessamos que só o Senhor é Deus e só Ele é o nosso Salvador e Libertador. E não temos que ter vergonha de engrandecer o nome de Jesus diante de ninguém, porque tem pessoas que têm prazer em dizer que é tantas coisas aí fora, e nem assim, sabendo eles que se morrerem sem Jesus estão indo para a eternidade sem Deus, para a condenação eterna, como a palavra falou aqui. Imagine eu e você se não temer a Deus, meu irmão,
que depois de matar o corpo tem poder para lançar a minha alma, a sua, no inferno. Então que Deus abra seu entendimento e você passe a buscar o perdão, a misericórdia de Deus na sua vida enquanto é tempo, e confessar ao Senhor Jesus diante de tudo e de todos. Não tem vergonha, como disse o apóstolo São Paulo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é a salvação para todo aquele que crê. Então nós não temos que se envergonhar, de servir a Cristo, de amar a Cristo, de adorar o Senhor, cultuar ao Senhor, levar a palavra do Senhor, orar, buscar, falar do amor de Cristo para o nosso próximo, como Jesus mesmo disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação, O que é que adianta você ter tudo nessa vida passageira aqui e perder o principal, que é a sua salvação em Cristo, a eternidade com Deus? Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar a Deus agora. Vamos buscar a presença dele na nossa vida, na nossa família, para que ele venha se fazer presente, nos perdoar, nos libertar e nos dar o direito, de buscar a sua presença. E que todo o medo que o diabo, o pai da mentira, tem colocado no seu coração, um medo falso, um medo falso, colocando a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. A própria palavra de Deus diz: colocai a vossa ansiedade diante do Senhor, que Ele tem cuidado de vós. Então coloque diante de Deus, Pai. Como Ele disse aqui, o Senhor Jesus falando, que até os cabelos da vossa cabeça Ele sabe quanto tem. Então para que você está ansioso? O apóstolo São Mateus, escrevendo, ele diz que por mais ansioso que nós estejamos, não aumentará 1 centímetro a nossa estatura. Não vai aumentar, meu irmão. Então entrega a Deus a sua vida, a sua família, seus sonhos, seus projetos. Busca o Senhor e Ele vai te abençoar ricamente. Ele vai te abençoar não só nesse século presente, como a vida eterna com Ele. A paz dele reinar na sua mente e no seu coração, que é o que é mais importante na vida do ser humano, é ele ter a paz de Cristo morando e reinando na vida dele, na mente dele, no coração dele. Porque se assim ele estiver em paz com Deus, ele vence as lutas da vida, as dificuldades. Ele ora para os problemas que surgem e ele vai dizer: problema, você não é maior do que o Deus que eu sirvo, do que o Deus que eu creio, porque o meu Deus é maior para resolver todas essas situações que porventura venham a surgir na minha vida, na minha família. Então que Deus te abençoe, meu irmão, e que o temor de Cristo reine no seu coração, que você tema a Deus, confesse o nome de Jesus diante dos homens, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, diz a palavra de Deus. Que crê e confessar o nome de Cristo será salvo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, abençoe, Pai, este irmão, esta irmã. Pai, que o diabo tem colocado medo, mas não temor ao Senhor, tem colocado medo. Ele tem medo de tudo e de todos, Pai. Mas ao temor ao Senhor, que é o dono da vida, meu Deus, ele não teme. Ele pratica maldade. Ele pratica, meu Deus, o pecado voluntariamente.
né, se tornando um armazém de pecados diante dos teus olhos. Abre o entendimento deles, Pai, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo na mente deles, no coração deles. Pai, eu oro pelos encarcerados, oro pelos doentes, pelos aflitos, desesperados, os oprimidos, depressivos, os que sofrem com a síndrome do pânico, Pai, com medo de tudo e de todos, com ansiedade, meu Deus. Tem misericórdia dessa vida, dessa família. Oro pelos enfermos, pelos cancerosos, pelos aidéticos, paralíticos, cegos, surdo, mudo. Oramos pelos desempregados, pelos endividados, aqueles que se encontram, meu Deus, na mão dos agiotas, sendo ameaçados de morte, e não tem, meu Deus, quem o socorra. Pai, socorre ele agora, socorre ela, meu Deus, socorre essa criatura, meu Deus. Abre o entendimento dela, Pai, para que resplandeça a luz do teu Evangelho na mente deles, no coração deles. O temor do Senhor esteja na sua mente, no seu coração. Ah, Pai querido, é no nome de Jesus que nós te pedimos. É no nome de Jesus que nessa madrugada clamamos, Senhor, a Ti. O Senhor que está no Teu alto e sublime trono, acima dos querubins, no céu dos céus dos céus. Como disse o Teu servo, o apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Então, meu Deus, nos guarda, nos livra, guarda a minha vida, a vida da minha esposa, guarda a nossa família, minha mãezinha querida, meu Deus, meus irmãos, parentes, amigos. Guarde, Jesus, do tentador, guarde do inimigo das nossas almas. Senhor, nos desperta para orar, para ler Tua palavra, para guardar a Tua palavra nos nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Deus querido, amado e santo, oramos pelo Brasil. Nesta madrugada eu clamo pelo Brasil, meu Deus, ao Senhor, a nação brasileira. Como diz a Tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos pelo Brasil, oramos pela nação de Israel, pela salvação, pela libertação. Oramos pela África, Senhor. Oramos por aqueles que se encontram, ó Deus, jogado nas calçadas, nas ruas, deprimido pelos vícios do álcool, das drogas, Senhor. Oramos pelos faccionados, ó Deus, que aqueles principados e potestades das trevas, demônios estão lá trabalhando na mente, no coração deles, para praticar o mal, a maldade, Senhor. Senhor, repreenda, liberte-os e faça homens e mulheres de Deus, pregadores da Tua palavra, Senhor. Atalaias de Cristo, ó Pai, na terra. Senhor, oramos e entregamos em Tuas mãos. Quebra nesta madrugada, em nome de Becoma, na Rassuribicante, Oroborroda Suribicai. Quebra, Senhor, todo laço, meu Pai, do laço da morte, do suicídio, o laço, meu Deus, do crime, o laço, meu Deus, da miséria, dos vícios. Desfaz toda a obra do diabo, dos seus demônios e dos seus seguidores nesta madrugada, meu Pai. Quebra, meu Deus, toda a força das trevas, em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus visite agora, meu Pai, cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, dando vitórias, abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te dê um sono reparador, uma noite abençoada, uma madrugada abençoada. Que o Espírito Santo de Deus te conforte, te console, te renove as forças, em nome de Jesus Cristo. Pai, é no nome de Jesus que te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada. E você que nos segue nas redes sociais, nossos amigos, nós estamos lá no YouTube, no canal @PR João Maria. Você vai se inscrever lá no nosso canal, vai compartilhar, vai dar o like lá, né? Em nome de Jesus.
e que Deus te abençoe muito mais. Quanto mais você abençoar, né, a obra de Deus, mais o Senhor vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Que o Senhor te dê um sono reparador, uma semana abençoada. Que boas notícias eu determine e profetizo na sua vida. Boas notícias chegarão para você no nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. A partir de meia-noite estaremos aqui neste propósito de oração, de leitura da palavra de Deus e de jejum, né? Entregando o jejum pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Amém.